Querida igreja, queridos santos e santas, o Senhor nos santificou, o Senhor nos salvou, e estar aqui nesta noite é muito maior do que cumprir um rito, muito maior do que cumprir uma obrigação. Porque toda obrigação que a gente cumpre, a gente cansa. A igreja não pode mais celebrar, evangelizar, simplesmente porque eu ouvi o meu avô, o meu tio, a minha mãe fazer assim, e eu quero também fazer a mesma coisa. É muito mais do que isso. Não é apenas a tradição que vai nos manter na igreja. O que nos mantém na evangelização é a atração de estar com Cristo, é o amor, é a paixão que nós temos pela igreja. É impossível alguém vir à igreja e permanecer por muitos anos trabalhando, lutando, evangelizando, apenas porque me disseram que era assim. Acabou esse tempo. É tempo de ter uma experiência com Jesus. É tempo de conhecer a pessoa do Mestre. Isso sim nos mantém na igreja. Isso sim nos mantém de cabeça erguida, caminhando rumo a Jesus. Não é apenas porque eu vi dizer, não, é porque eu tive uma experiência com Ele. E quando temos a experiência com Jesus, é impossível abandoná-lo. Se eu não tiver uma experiência com Jesus, se você me chatear, eu posso ir embora. Eu posso abandonar a igreja, porque alguém disse que o padre é isso, o padre é aquilo, então eu vou embora, eu não gosto mais de você, porque alguém criticou o padre. Não, é muito mais do que isso. Quantas pessoas chegam, padre, eu estou na luta, eu estou, padre, sofrendo, mas eu não vou pular fora da barca, porque o trabalho, padre, não é para os homens, trabalho para Deus. Padre, eu tenho sofrido liderando a comunidade, o serviço, a pastoral, o movimento. Padre, às vezes eu não sei mais o que fazer, mas eu não desisto. Eu continuo de cabeça erguida, porque eu não trabalho para o senhor padre, eu não trabalho para o bispo, nem para o papa, eu trabalho para Deus. Quando temos essa consciência, cresce em nós também o sentimento de pertença a Deus. Pertencer a Deus, saber que somos dele, saber que estamos nesse tempo salvífico, tempo da graça, tempo da manifestação. Hoje nós ouvimos no Evangelho 3 parábolas: parábola do reino de Deus, parábola da salvação. Jesus que vai comparando o reino com aquele bom semeador que semeia o trigo, depois com o grão de mostarda, que é tão pequeno, mas quando cresce, chama a atenção dos pássaros, e eles fazem ninhos em seus ramos. Mas é semelhante também a 3 porções de fermento, que uma pessoa, uma mulher põe no trigo e prepara ali um bolo delicioso. Isto é, são parábolas que representam para nós a salvação. Eu lembro, Cristiano, quando eu estudava ainda para ser padre, na faculdade, estudando teologia, tinha uma matéria por nome soteriologia. Soteriologia. Soteriologia
é uma matéria, Luiz, que estuda a salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. E eu lembro que quando o nosso professor, que na época era o padre Gabriel, com sua barba longa, um italiano extremamente inteligente, mestre em espiritualidade, em Roma, mestrado em espiritualidade, ele falava para nós da salvação. O olho dele, a gente viu o céu, parecia que tinha uma tocha de fogo. Ele falava que os olhos brilhavam. Frei Gabriel, com suas barbas longas, ele falava de soteriologia. É a matéria teológica que fala sobre a salvação. São palavras parecidas, por exemplo, escatologia, Lacerda. Escatologia é uma parte da teologia que estuda o nosso fim, ou o início, é o estudo sobre a morte. Escatologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. E a gente começa a estudar pneumatologia e começa a aprender que o Espírito Santo é o nosso advogado. E quando a gente pensa que já sabe de tudo, chega um professor com um livro debaixo do braço e diz: hoje eu vim lecionar eclesiologia. O que é isso, professor? É o mistério da igreja. Eclesiologia é o estudo teológico, filosófico, dogmático da igreja. Eclesiologia. Aí quando a gente pensa, agora eu já quero pregar, porque eu já sei de tudo, chega outro professor com outra apostila debaixo do braço e diz: hoje nós vamos estudar missiologia. É a ciência espiritual da missa. Missiologia. Um mistério que perpassa esse momento extraordinário. Por exemplo, Jesus que está presente na assembleia, Jesus que está presente no presidente da celebração, Jesus que está presente na palavra, Jesus que está presente ainda nas espécies do pão e do vinho. E a gente começa a ficar tão feliz, porque a salvação começa a mexer com o nosso coração, e a gente vê agora o reino a partir de outra perspectiva. Eu não tenho vergonha de dizer para você, quantas vezes eu tive dúvida da minha salvação, quantas vezes eu tive dúvida: Senhor, será que eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, Senhor? Eu tinha medo, tinha dúvida, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu tinha medo. Mas quando eu fui aprendendo sobre o mistério do Senhor, não por inteligência minha, mas pela bondade de Deus, o medo, ele some do nosso coração, e a gente começa a ter o desejo de estar na presença do Senhor. Soteriologia, o estudo da salvação. Hoje nós ouvimos que no final dos tempos, os anjos irão ceifar os maus dos bons, e o mal será jogado na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. E você pode ficar com medo, com dúvida. Não fique, eu explico. Quem será queimado, quem será jogado fora é o mal, não os seres humanos. Quantas vezes o mal perturba a nossa mente, o nosso coração. Quantas vezes nós nos tornamos alienados e acabamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Não é porque somos ruins, a essência do ser humano é boa, todo ser humano é bom. Já dizia o grande filósofo Aristóteles: todo ser humano é bom, a essência é boa.
A essência do ser humano é boa, todo mundo nasce bom, mas às vezes nós somos corrompidos pelo mal, e esse mal, ele será queimado e jogado fora, não o ser humano. Jesus não fez nenhum ser humano para o inferno, e Ele não vai perder nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas filhas, para o diabo. Nós somos filhos do céu, nós somos filhos da eternidade, e o reino de Deus está acontecendo hoje, aqui. Por isso que nós queremos nos tornar bons semeadores do reino de Deus. O inimigo, ele semeia a semente ruim e vai embora. O bom semeador semeia a boa semente e permanece cuidando da semeadura. Olha o que diz o início do Evangelho. O início do Evangelho de hoje, nunca esqueça disso. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo, ele não tem compromisso. O inimigo, enquanto nós estamos tomados pelo poder do mal, nós somos egoístas, a gente não tem empatia. O inimigo semeia a má semente e vai embora. Ele não tem compromisso, ele não tem comprometimento. O bom semeador semeia boa semente e cuida ali para que a semente cresça, germine e a bênção, a graça de Deus aconteça. É tempo de nos comprometer com a igreja, de nos comprometer com a família, de nos comprometer com o reino, de cuidar das almas, de cuidar dos seres humanos, de sermos bons, aprender com o Senhor. Não queremos ter uma experiência e ir embora, não. Queremos ter uma experiência com Deus e permanecer com Ele. Não estamos sozinhos, nós estamos com Deus, e Ele está conosco. Olha o que diz a primeira leitura do livro da sabedoria: não há além de ti outro Deus, que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há outro Deus além de ti, Javé. Não há outro Deus além de ti, Iavé. Não há outro Deus além de ti, Adonai. Não há outro Deus além de ti, Abá. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Reconhece o autor da primeira leitura. E assim também diz o salmista: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Deus é bom. Deus não é um Deus mau, não. Ele é bom, Ele é clemente, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de ternura. Por isso que não é o medo de Deus que deve nos motivar a vir à igreja. Pelo contrário, é o desejo de estar com a bondade, é o desejo de estar com Ele, é o desejo de aprender com Ele. Tu és bom, Tu és clemente, Tu és fiel. Segunda leitura de hoje: irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos falhas, nós falhamos, mas Deus está conosco e envia o seu Espírito para cuidar de nós. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinha, e você enfrenta às vezes a enfermidade, um desafio financeiro, um desafio na sua família, eu não sei. Nós enfrentamos desafios,
mas nós não estamos sozinhos. O Espírito vem em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza. E Ele, vindo em socorro da nossa fraqueza, nos dará um bom direcionamento.